As tensões no Oriente Médio seguem escalando e o petróleo voltou a subir forte. E aí, será que Petrobras pode subir até os R$ 70? E Prio pode chegar realmente aos R$ 90? Nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo para vocês sobre toda a situação do Estreito de Hormuz, os preços do petróleo e algumas análises em relação a Petrobras e Prio. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já te deixo o convite para se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Aqui eu mostro para vocês o preço do petróleo bruto, que novamente chegou aos US$ 108, e mais no final do vídeo eu vou explicar a parte técnica do petróleo, onde isso pode mostrar que o petróleo tem grande possibilidade de chegar até US$ 150 se essa situação toda continuar se intensificando. Então aqui vocês podem ver que o petróleo ainda continua com bastante força devido a esses problemas no Oriente Médio, onde o Irã fechou o Estreito de Hormuz. E aqui vocês podem ver que o Estreito de Hormuz é um ponto crítico na parte do Oriente Médio, onde o Irã consegue controlar facilmente esse estreito por conta da proximidade que tem com o seu território. E qual é o problema disso? Naquela área estão os principais produtores de petróleo do Golfo. Praticamente 20% da demanda global de petróleo está naquela região, o que é um grave problema. Se olharmos para o passado, aconteceram choques de produção e agora está acontecendo um choque de exportação. Obviamente que na parte de produção também está acontecendo problemas por conta de danos à infraestrutura de petróleo, por conta de ataques de drones, mas vocês podem ver que a reação do petróleo, na minha visão, como eu já falei em outros vídeos, é bastante calma ainda em relação ao dano que isso foi causado. Esse choque atual no petróleo é o maior já visto desde a década de 70. E esse gráfico aqui mostra também como foi a precificação do petróleo 3 meses depois desse problema. Em 1990, na invasão do Iraque no Kuwait, o petróleo subiu praticamente 100%. Em 2022, subiu mais 50%. E agora ele sobe por volta de 70%. Só que a situação atual é muito mais caótica do que as do passado. A precificação atual do petróleo está defasada em relação ao real problema. O mercado ainda continua acreditando que a guerra vai desescalar do dia para a noite e tudo vai se resolver rápido demais. Mas será que isso vai acontecer dessa forma que o mercado espera? Vamos ver. E aqui vocês podem ver o trânsito no Estreito de Hormuz, que teve uma queda gigantesca. O trânsito estava normalizado ali no dia 26 de fevereiro e praticamente não existe mais trânsito. É algum ou outro navio tanque de petróleo que passa do estreito. E esse relatório do Bank of America mostra alguns dos cenários que eu já mostrei em outros vídeos para vocês. Eles atualizaram os cenários para o preço do petróleo no final de 2026, caso aconteça alguma dessas possibilidades. Eles falam que o petróleo pode ficar na faixa de quase US$ 80 se a guerra acabar agora e o mercado se normalizar no segundo semestre de 2026. Traçam um cenário que é o mais possível, aqui na opinião deles, de um petróleo de mais de US$ 90 se a guerra acabar em 2 a 4 semanas, que é o que a administração do Trump indicou. Mas lembrando que já estamos em 4 semanas de guerra, mas aqui acredito que eles estão, esse relatório é recente, acredito que eles estão falando na reavaliação de tempo que eles disseram novamente. Então seria até metade do abril, no máximo final de abril, o petróleo finalizaria 2026 com US$ 92 o barril. E se a guerra continuar até o final de junho, o Bank of America prevê um petróleo por volta de US$ 130, porque vai fazer um déficit gigantesco de petróleo no mundo todo e o petróleo vai ter que subir, infelizmente, por conta de falta de petróleo no mundo. Então o mercado vai começar a pagar prêmio por esse petróleo. E ao decorrer do vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês que já está acontecendo um certo pânico no mercado físico de petróleo por conta de toda essa situação. E o JP Morgan também mostrou esse gráfico. Caso acontecesse a abertura do Estreito de Hormuz, quanto tempo levaria para a normalização desses tankers passando ali na região? E para a estimativa do JP Morgan, para voltar aos 100%, um trânsito totalmente normalizado ali na região, vão levar cerca de 3 meses. Vocês podem ver que a guerra pode até acabar, vai levar praticamente um mês para
ter 50% de trânsito ali na região. E aqui também tem esse do Goldman Sachs, que acho que eu mostrei um parecido no outro vídeo, mas esse aqui é um pouco mais completo. Eles traçaram vários cenários. O petróleo futuro hoje traça uma queda no preço do petróleo de por volta de 110, 115 até os $80. O petróleo futuro já mostra que pode melhorar, mas não vai voltar para os 70, 60 dólares mais. O caso base deles é de 6 semanas para tudo se resolver, então seria ali semana que vem, na segunda semana de abril, o que parece também que não vai ser resolvido. O petróleo chegaria ali no topo perto dos 120 dólares, que é o momento atual, como eu vou mostrar para vocês, e cairia também para a faixa de 80 dólares. Se o conflito levar 10 semanas e sem problemas de produção, o petróleo atingiria um pico de 140 dólares, caindo até a faixa de 90 dólares para o final de 2028. Então você pode ver que ficaria praticamente 2 anos em petróleo alto. 10 semanas com um pequeno problema de produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia. O petróleo chegaria na faixa de mais 160 dólares e se normalizaria até a faixa de 100 dólares para 2028. Quanto mais o tempo passa, pior fica o cenário do petróleo global no longo prazo. Então podemos perceber que se esse conflito for levado até o final de abril, existe bastante chance do petróleo ficar por volta desses 90, 100 dólares por bastante tempo, por conta da alta disrupção que aconteceu em todo o mercado. Isso vai trazer problemas sérios para a economia mundial, principalmente alta inflação. Eu vou trazer depois um vídeo bem completo sobre isso, onde eu mostro alguns cenários até de possível recessão que pode acontecer no mundo. Então fiquem ligados aqui no canal, ativem o sininho para mais vídeos. Mas vocês podem ver que a situação é bastante complicada e o mercado de petróleo ainda não precificou isso. Eu acredito que o mercado de petróleo está esperando realmente ficar azedo a situação para realmente precificar esse petróleo para mais de 150 dólares. E aqui a parte que eu falei com vocês, onde a Bloomberg soltou esse relatório hoje à tarde, falando que o preço mais importante do petróleo no mundo, que é o preço real, o preço de compra na vida real do petróleo, ultrapassou os 140 dólares na quinta-feira, o valor mais alto desde 2008, por conta de todos esses problemas que aconteceram nessas últimas semanas. E acredito que o mercado balcão começou a panicar totalmente depois do discurso do Trump, onde ele falou que vai escalar ainda mais o conflito até eliminar totalmente o Irã. Então, acredito que houve uma panicada aqui do mercado físico que acarretou a isso. Nessa outra matéria mostra que o Dated Brent, que é o petróleo ali físico, chegou a 141 dólares o barril, o nível mais alto desde 2008, de acordo com o S&P Global, que publica esses dados. E aqui nessa matéria fala que ontem esse mesmo petróleo já estava em 128 dólares, o preço mais alto desde a guerra da Ucrânia, lá em 2022. O mercado hoje panicou totalmente depois daquele discurso do Trump. Então vocês podem ver que a situação não está tão bonita assim para a inflação global, porque o produtor de petróleo vai ganhar bastante dinheiro com toda essa situação. Então, o que acontece com Petrobras e PRIO? Vocês têm que lembrar que empresas produtoras de petróleo precisam que o petróleo esteja em preços altos e também eles não conseguem controlar esses preços. Essas empresas têm que trabalhar no seu custo de produção, tentar abaixar o máximo possível o custo de produção para gerar mais margem líquida até o final de toda essa produção. E isso é um cenário que acontece já na Petrobras e na PRIO, são as duas empresas que eu tenho na minha carteira e eu também gosto bastante. E essas duas, com os preços do petróleo atualmente, estão com margens bastante elevadas. Elas ainda podem estar baratas, mas lembrem-se, senhores, novamente, o petróleo já está em 110 dólares. O conflito pode acabar e o petróleo voltar para a faixa de 90 a 100 dólares. Eu já falei isso com vocês. Tudo bem, pode chegar a 150 dólares? Pode, mas existe um risco aqui. Se você está tentando montar posição agora, cuidado com o FOMO para não quebrar a cara, porque a situação atual pode ser resolvida e esse petróleo, quando for resolvido, vai cair. Obviamente não vai cair rapidamente, mas vai cair como caiu lá em 2022, devagar ao decorrer dos anos, que é o que todos esses dados que eu mostrei para vocês apresentam. Então, se você já não tem posição nessas empresas, cuidado. Primeiramente, eu vou mostrar o custo de extração e a produção da Petrobras. A produção doméstica da Petrobras está subindo de forma bastante acelerada.
E ainda nem existe aqui nenhum cálculo sobre a margem equatorial, que vai aumentar fortemente a produção da Petrobras nos próximos anos. Aqui vocês podem ver o custo de produção da Petrobras, que gira em torno de $9 o barril para 2026, o que é um custo extremamente baixo. Lembrando que esses dados são os dados atualizados. Essa tabela aqui que eu mostro são os dados lá de 2024 em relação à Petrobras e às outras empresas mundiais de extração de petróleo, onde vocês podem ver que a Petrobras é uma excelente empresa, só perdendo em relação ao custo de extração para a Saudi Aramco, porque não tem como, lá na Arábia Saudita é bem fácil a exploração, porque já é em terra, e a BP, que também tem um custo bastante baixo. Lembrando que esses dados estão um pouco desatualizados, mas é basicamente isso. As outras têm custos bem maiores de extração de petróleo. E em relação à PRIO, aqui vocês podem ver a curva de produção da PRIO, que vem crescendo de forma bastante acelerada por conta desses novos campos que estão sendo entregues. E para 2026, o BTG estima quase 189 mil barris de petróleo por dia. Vocês podem ver que a Petrobras ela produz 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. Por isso que a PRIO é um pouco mais arriscada. Ela vai chegar a produzir 190 mil barris de petróleo por dia. É uma diferença bastante grande entre as duas empresas. A Petrobras é uma gigante do setor e não tem muito o que se falar. E para 2027, o BTG estima 228 mil barris de petróleo por dia para a PRIO. E aqui vocês podem ver o custo de produção consolidado da PRIO, que para esse final de 2026 deve chegar em 8,4 dólares o barril, o que é bem próximo aos preços que a Petrobras entrega. Então vocês podem ver a forte eficiência também que acontece na PRIO, mesmo ela sendo uma Junior Oil, mesmo ela sendo uma empresa pequena de extração de petróleo. E esse dado operacional aqui de março da PRIO mostra que ela já vem entregando isso. Na média do primeiro trimestre, eles fecharam com 155 mil barris de petróleo por dia. Vocês viram lá na estimativa para 2026 que o BTG estima 189. Em março, eles entregaram já 161. E isso aqui não tem os dados do campo de Wahoo, que já começou a ter produção. Então, quando sair os próximos relatórios, eu vou trazer aqui no canal. E outro ponto bastante interessante é a forte venda de petróleo que a PRIO fez em março por conta de estoques que ela tinha lá parados. Por conta dessa alta do petróleo, eles faziam uma venda por volta de 4 milhões de barris de petróleo por mês e venderam em março 6 milhões. Então é praticamente 50% de aumento de venda no barril do petróleo. Isso vai acarretar em uma margem gigantesca para a PRIO no próximo balanço. Então vocês podem ver que o balanço do primeiro tri da PRIO deve vir bastante forte. E podemos ter sim dividendos nesse próximo balanço. Aqui é bastante interessante, onde eu mostro para vocês o fluxo de caixa livre dividido pelo valor de firma de todas as empresas. E aqui vocês podem ver que a Petrobras hoje entrega 8,59 de free cash flow dividido por valor de firma, a Shell 7,72 e as outras gigantes do setor, na parte lá dos Estados Unidos, por volta de 3,25 a 4,05. Podemos dizer que a Petrobras está praticamente com 50% de desconto em relação a todas essas empresas, olhando para a geração de caixa dela. E lembrando que ela ainda tem uma produção de margens maiores por conta do baixo custo de extração. Então, isso aqui vai aumentar ainda mais nos próximos trimestres em relação à Petrobras. A Petrobras, mesmo depois de toda essa alta, ela ainda tem um alto prêmio de risco em relação às outras empresas do setor. E aqui vocês podem ver que eu coloquei essa 857, é a PetroChina lá em Hong Kong, onde esse é o ticker lá de Hong Kong, é 857, é uma numeração. Então você pode ver que até uma estatal chinesa está sendo negociada praticamente com 50% a mais de precificação em relação à Petrobras, o que não faz muito sentido. Essa tabela aqui é bastante interessante, que mostra a sensibilidade do fluxo de caixa livre yield para 2026 da Petrobras e da PRIO com os preços do petróleo. Lembrando que eu tiro aqui a Brava e a Recôncavo, não gosto das duas, mas vamos olhar principalmente para os dois cenários que eu mais destaquei nesse vídeo, que é o cenário de 90 dólares o barril e 80 dólares o barril para 2026. Aqui o relatório foi do dia 2/3 e as empresas estavam cotadas nesse preço e eu fiz os ajustes agora com os preços atuais.
Então vocês podem ver que a PRIO no 67,30, ela entrega hoje nos $90 o barril por volta de quase 24% de fluxo de caixa livre yield para 2026 e a Petrobras 13,8. Então, naquela situação normalizada para o final de 2026, onde o Bank of America fala que pode ficar sim na faixa de $90, podem ver que a Petrobras ainda gera um alto fluxo de caixa livre yield. Paga 45% do seu fluxo de caixa livre em dividendos. Então, isso seria por volta de quase 7% de yield, mesmo nas cotações atuais de quase R$ 50 para a Petrobras. E no preço de $80, 20% de fluxo de caixa livre yield para a PRIO e 10,5 para a Petrobras. A Petrobras, em relação à PRIO, ainda segue cara se compararmos diretamente com a PRIO, mas a Petrobras tem menos riscos por ser uma gigante do setor, obviamente. Tem os riscos políticos por se tratar de uma estatal. Muita gente do mercado gosta mais dela por ela ser do setor privado e não uma estatal como a Petrobras. E eu vou mostrar rapidamente o meu preço teto para as ambas as empresas. Eu tenho um preço teto bastante conservador, onde eu não faço mais aportes nas duas empresas nesses preços. Vocês podem ver que o meu preço teto para as duas fica em R$ 38,00 para a Petrobras, com final 4, e R$ 52,00 para a PRIO. Então, a margem de segurança já está totalmente negativa em ambas as empresas. Mesmo no momento atual, com essa possibilidade de entrega forte de resultados, um fluxo de caixa livre yield bastante elevado, preço do petróleo elevado, existe bastante risco aqui. Então, por isso que eu falo que a margem de segurança está negativa, eu não compro nessa situação. Mas não quer dizer que eu vou vender minhas ações no momento atual. Pode ser que, caso o petróleo chegue ali nos $150 para mais, eu reduzo as minhas posições. Mas no momento atual, eu não vou vendê-las. E olhando para a parte gráfica aqui das duas empresas, você pode ver que eu tinha destacado que a PRIO tinha saído desse longo canal de alta que vinha desde lá de 2020, onde ele foi testado várias vezes aqui. Ela retornou para o canal e agora voltou novamente para fora do canal. Até eu falei em outro vídeo que isso poderia acontecer. Poderia acontecer essa queda aqui, depois uma alta. Vamos ver se isso vai acontecer. Precisa que o petróleo suba um pouco mais para o mercado se animar ainda mais com a empresa. E a Petrobras a mesma coisa, ela saiu também do longo canal de alta que vem desde lá de 2020, testou aqui o topo do canal, vocês podem ver que tocou aqui no topo e voltou a subir, tocou exatamente no topo e voltou a subir aqui no momento atual. Então a Petrobras também em dólares está com uma cara bastante interessante, já que ainda está no topo do canal, não voltou para o topo e ficou lá. Então existe sim uma visão do mercado que ele pode jogar ela lá para preços mais altos. E aqui no meu Fibo, espero $26 para a Petrobras e para a Petra, o Fibo mostra R$ 56. Então esse Fibo pode jogar a Petrobras agora no curto prazo para a faixa de R$ 56 com bastante facilidade, principalmente se o petróleo realmente subir para a faixa de $150. E por que eu fico falando de $150 o barril? Aqui vocês podem ver o preço do petróleo, o Brent, que eu já mostrei em outros vídeos para vocês, e essa parte vermelha aqui é a resistência que existe há muito tempo no petróleo. Vocês podem ver que essa resistência existe lá desde 2011, onde ele ficou testando bastante essa resistência. Depois, em 2022, ele não aguentou muito ficar acima da resistência e agora está segurando também novamente. E é exatamente naquele FIBO que eu comentei com vocês, de 76%, nos $110, $111, onde o petróleo ainda está tendo dificuldades para sair. Mas, como eu já falei, se ele sair, não duvide em $152 aqui nesse outro FIBO. É bastante plausível isso acontecer, principalmente por conta das tentativas que estão acontecendo de alta aqui no FIBO. E olhando para o petróleo West Texas, o petróleo do americano, o petróleo negociado nos Estados Unidos, que o Brent é o global e aqui é o dos Estados Unidos, o futuro dos Estados Unidos. Teve esse rompimento aqui dos 76%, o que pode fazer com que o Brent também faça esse rompimento em breve. E caso o West Texas continue com força, também é bastante plausível ele chegar na faixa aqui dos $144 o barril. A situação não está muito interessante para quem não tem petróleo na carteira. Mas, como eu falei nesse vídeo todo, cuidado com o FOMO de comprar petroleiras nesse momento atual. Porque caso
tudo se resolva, existe o mundo do petróleo ficar por aqui, batendo nesses $100 por bastante tempo. Mas a precificação toda já aconteceu, então não vai subir muito mais do que subiu, tanto Petrobras quanto PRIO. Elas podem subir bastante, caso isso tudo continue se escalando, podem, mas ainda tem muita coisa para acontecer para isso acontecer. Então, bastante cuidado. E a PRIO, eu falo em R$ 90, porque se traçarmos o FIBO aqui, ela chegaria facilmente nos R$ 82 se a PRIO for alcançar esse 161%. Então, bastante chance também para a PRIO chegar nesses níveis, mas precisa que o petróleo também ajude ela a fazer isso. Então, essa é a visão aqui para vocês. É isso, pessoal. Um vídeo bastante longo, comentando bastante sobre esse assunto. Eu já venho falando e atualizando vocês há bastante tempo. Comentem aqui qualquer tipo de dúvida que vocês têm. Deixe também nos comentários se vocês possuem PRIO ou Petrobras na carteira, se vocês já venderam, o que vocês vêm fazendo. Como eu já comentei, eu ainda possuo ambas na carteira, não reduzi nada nas minhas posições em nenhuma das duas. Então, se você for novo nesse canal, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e também já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.